Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 24 de maio, estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir o evangelho de hoje. Está lá em São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos, como o Padre já falou essa semana, quem acompanha todos os dias, no tempo comum. Tempo dos milagres de Jesus e tempo de ouvirmos os discursos e as pérolas de sabedoria e de vida eterna que Jesus diz. Portanto, o evangelho de hoje é um ajuntado de frases fortes, profundas e verdadeiras de Jesus. Cada uma delas merece uma meditação. Então vamos correndo aqui com o evangelho para a gente entender tudo isso que é necessário à nossa vida. Primeiro, Jesus começa falando, a respeito da recompensa. Quem vos der um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. Jesus fala então dos pequenos gestos, das pequenas bondades da vida. E aí Jesus vai dizer do escândalo. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, ou seja, olha que triste isso, nós temos o poder de escandalizar os pequenos que creem, a fé das pessoas. Tem pessoas que têm uma fé pequenininha e que diante de algum escândalo elas podem até perder a fé. Então olha, se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra amarrada no pescoço. Meus irmãos, como é triste os escândalos na igreja, como é triste os escândalos na fé, não é? E nós precisamos vigiar sobre a nossa vida. Porque a gente quer ter fé, a gente quer ser o padre, a gente quer ser o coordenador, mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. E o escândalo com os pequeninos, como é que fica? Nós não temos o direito de vivermos como a gente quer. Ai, ninguém me julga, ninguém paga minhas contas, o que vem de baixo não me atinge. Nós precisamos ter uma vida condizente e precisamos entender que existem pessoas que se escandalizam e que diante de algum escândalo, e escândalo em grego significa pedra de tropeço, tem gente que tropeça em pedrinhas que nós vamos deixando pelo caminho. Claro que cada um é responsável pela própria maturidade de fé. Mas você e eu às vezes precisamos olhar para nós, meus irmãos. A gente sai por aí escandalizando as pessoas e nesse tempo onde ninguém aceita ser corrigido, né? E aí a gente sai se blindando. A vida é minha, ninguém paga as minhas contas, não é? Esse povo hipócrita, Deus vê o coração, e a gente se enche de palavrórios para justificar a nossa vida escandalizante. E aí Jesus vai dar a receita então, e é uma receita, um remédio radical. Se tua mão, se teu pé, se teu olho te leva a pecar, e esse pecado é escândalo para o irmão, corta, arranca, poda, amputa. Olha que radical essa imagem que Jesus dá. Por quê, meus irmãos? Porque é melhor entrar na vida faltando um pé, uma perna, um olho que seja, do que com os dois, ou seja, sem renúncia, sem sacrifício, sem perder nada, completinho, ir para o fogo do inferno. Inferno é um discurso que não está na moda, nem na igreja, nem na teologia, e nem nos nossos humores, não é? Deus é misericórdia. Imagina que Deus vai mandar alguém para o inferno. É isso que a gente mais escuta. Mas o evangelho, o que nós vamos fazer, minha gente, com essa página do evangelho? Jesus está dizendo aqui do fogo do inferno. E que para não ir para lá, dependendo de quem a gente seja, a gente precisa amputar algo em nós. Cortar algo fora. Porque aí Jesus vai dizer: pois todos hão de ser salgados
pelo fogo. Todos nós vamos passar pelo fogo, ou o fogo do inferno, ou o fogo do Espírito Santo. E aí Jesus diz então, coisa boa é o sal. O sal aqui é a unção do Espírito Santo, o sal aqui é a fé. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que ele restituiremos o tempero? Se o sal não é mais salgado, o que faz? E aqui está, minha gente. Se nós cristãos perdermos a vergonha, o bom senso e a fé, aí complicou. Se nós que estamos na igreja, se nós que temos fé, não temos mais o sal do bom senso, do tempero da fé, Jesus diz, com que nós vamos restituir o tempero ao sal? Que mais nós vamos fazer por um cristão que perdeu o medo do inferno, o temor a Deus, a vergonha e a fé e a unção? Não tem mais jeito. E aí Jesus diz, tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Então, minha gente, o que nós temos que buscar nessa vida aqui? Em primeiro lugar, ter sal em nós mesmos. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu por mim mesmo. Sou eu que busco e alcanço isso. A gente não pode ver nas costas dos outros. Tende, pois, sal em vós mesmos. Essa tem que ser a nossa ambição e a nossa preocupação. E vivei em paz uns com os outros. Ter fé, ter unção e ter paz uns com os outros, e chega de escândalos. E aí então, Nossa Senhora nos ajude, quando for preciso, a amputar algo em nós para não perdermos a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.